dia, senhoras e senhores. Sou Herbert Roberto e, juntamente com meu colega Pedro Henrique, iremos falar sobre o tema dos excluídos da sucessão. Pois bem, esse tema pode ser dividido em dos excluídos da sucessão por indignidade e dos excluídos da sucessão por deserdação. Eu irei abordar o tema dos excluídos da sucessão por indignidade e logo em seguida o meu colega Pedro Henrique irá abordar sobre o tema dos excluídos por deserdação. A exclusão é uma forma de punição civil para aqueles herdeiros que se comportam de maneira indigna ou ingrata com aquele que irá deixar a herança, ou seja, o decujus. Dessa maneira, essas formas de exclusão estão previstas no artigo 1814 ao artigo 1818 do Código Civil. Porque os legisladores decidiram criar as formas de exclusão da herança? Existe toda uma questão cultural, principiológica e filosófica, onde não podemos agir de maneira que não seja aquela correta, principalmente com os nossos familiares. Dessa maneira, Flávio Tartucci diz que no princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal, essas formas de exclusão são totalmente necessárias. Vale ressaltar que a exclusão dos herdeiros são diferentes da legitimação dos herdeiros, visto que a legitimação possui um cunho objetivo, já a exclusão possui um cunho subjetivo. A exclusão por indignidade ocorre por força da lei. Quando os artigos não são explicativos, não podem ser ampliados. Por esse motivo, são chamados de números clausus, ou seja, não podem ampliar. Esse tipo de exclusão atinge qualquer herdeiro, sendo ele legítimo ou testamentário e necessário ou facultativo. Os herdeiros legítimos decorrem de determinação legal e dividem-se em herdeiros necessários, que podem ser descendentes ascendentes, cônjuge ou companheiro, e facultativos, que são os colaterais de até quarto grau. Já os herdeiros testamentários são aqueles beneficiados em testamento pelo decujus. Como previsto no artigo 1815, a exclusão em qualquer dos casos de indignidade será declarada por sentença, ou seja, deve haver um procedimento para ter a decretação de dignidade através da sentença. Agora irei falar das hipóteses de exclusão que estão previstas no artigo 1814 do Código Civil. A primeira hipótese é o homicídio. Se a pessoa for autora, coautora ou partícipe de homicídio doloso, tentado ou consumado contra o detentor da herança, contra seu cônjuge, contra seu companheiro, ascendente ou descendente, essa pessoa será considerada indigna. Nessa hipótese, não admite-se homicídio culposo. A exclusão será efetivada após ser declarada sentença prolatada no juízo civil transitado e julgado. Dessa maneira, a condenação criminal é dispensável. A segunda hipótese é a acusação caluniosa, que deve ser feita em juízo e rogada contra o autor da herança. Deve ser feito em processo judicial. A terceira hipótese é crimes contra a honra. São o cometimento de calúnia, difamação, injúria contra o autor da herança ou seu cônjuge ou companheiro. Aqui deve haver uma prévia condenação do crime para ocorrer. E a quarta hipótese é obstáculos à liberdade testamentária. Aqueles que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obterem o autor da herança dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. O prazo para propor uma ação de indignidade é decadencial de 4 anos, dado a abertura da sucessão. Essa abertura da sucessão se dá com a morte do detentor da herança. Outro fator importante é a legitimidade de propor a ação. Quem possui a legitimidade de propor a ação são aqueles que possuem um interesse econômico ou Ministério Público nos termos da Lei 13.532 de 2017. E para encerrar assim a minha fala,
A exclusão por indignidade não alcança os filhos do herdeiro, considerado indigno. Dessa maneira, os filhos herdam por direito a representação, como se o herdeiro excluído fosse morto antes da abertura da sucessão, como previsto no artigo 1816 do Código Civil. Assim encerra minha fala e passo a palavra para o colega Pedro Henrique. Bom, meu colega Ebert começou falando sobre a exclusão por indignidade e eu vou dar continuidade falando da exclusão por deserdação. Ela está prevista no artigo 1961 do Código Civil, que lá diz que é possível haver deserdação aos herdeiros necessários. E no artigo 1845 deste Código, vem falando que os herdeiros necessários são os ascendentes, os descendentes e os cônjuges. E é uma interpretação na Constituição de que os companheiros também são herdeiros necessários. Portanto, esses vão ser os cabíveis da deserdação. Há algumas hipóteses para a deserdação. Ela abriga também o 1814, as hipóteses do 1814, que são por indignidade. Já o da indignidade, eles não vão pegar as hipóteses da deserdação. Aqui também na deserdação, há hipóteses do 1962 e do 1963. Estes tratam o 1962 da deserdação dos descendentes por seus ascendentes e a do 1963 dos seus ascendentes pelos seus descendentes. Lá no 1814 são crimes, são coisas mais graves. Já aqui são algo com potencial menos grave. Por exemplo, ofensa física. Lá tinha um crime consumado, tinha tentativa de homicídio, e aqui apenas a ofensa física já é motivo para a deserdação. Injúria grave. Lá era algo mais grave, era um crime, né? E aqui já é apenas uma injúria, um xingamento, uma injúria já caracteriza como motivo para a deserdação. A diferença do artigo 1962 para o 1963 quanto aos agentes. No 1962, da deserdação dos descendentes por seus ascendentes, diz que há relações ilícitas com madrasta ou com padrasto, ou seja, a relação sexual, né, entre com o padrasto ou com a madrasta é motivo para deserdação. E no 1963, que é dos ascendentes pelos descendentes, diz que relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheira da filha ou a da neta já é motivo. Ou seja, relações com um parentesco, né, desse grau citado, vai caracterizar como motivo para a deserdação. A redação diz relações ilícitas, mas pode ser entendido como relação sexual. Outra hipótese é a do quarto inciso desses artigos. Do 1962, que diz dos descendentes para os ascendentes, desamparo dos ascendentes em alienação mental ou grave enfermidade. Nos ascendentes pelos descendentes, desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Como eu havia dito, a diferença é só em questão dos agentes dessa citação. E assim, a gente pode falar que a deserdação, as principais diferenças são essas da indignidade, né? Que são quanto aos agentes, que são herdeiros necessários. E uma outra informação importante é que, por exemplo, os irmãos, os herdeiros legítimos, eles não quer dizer que eles não possam ser deserdados, mas é que realmente não precisa, porque se eles não estão no inventário, não vai haver a necessidade de haver a deserdação. Sendo assim, a gente encerra o nosso vídeo. Espero que vocês gostem, e é isso.